a visão da psicologia mediante esse tema de relacionamento abusivo. Eu queria que a senhora, violência doméstica, queria que a senhora relatasse agora, na sua visão, o que é que deve a sociedade ficar atenta a isso. Primeiramente, bom dia, Bruno. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todo o pessoal da TV Arapuã. Obrigada pelo convite de estar aqui contribuindo para vocês, para trazer informação para o pessoal de casa sobre um assunto que está tão em evidência agora, que é a questão dos relacionamentos abusivos, né? O que se configuraria um relacionamento abusivo? Na verdade, quando se existe um relacionamento abusivo, uma das partes ela precisa estar tentando manipular, controlar e isolar a outra parte. É como se existisse ali uma relação de poder, onde uma das partes comanda e a outra é subjugada. Então existe essa diferença, não existe ali uma igualdade de direito, não existe respeito, não existem limites que estão sendo, na verdade, quebrados dentro do relacionamento. Isso se configura um relacionamento abusivo, onde uma parte ele se considera superior à outra e tenta, através de manipulação, de chantagem emocional, de violência psicológica, e isso é uma coisa importante, porque quando se fala em relacionamentos abusivos, a pessoa tende a achar que precisa existir violência física. E muitas vezes nos relacionamentos abusivos a violência é velada. Por isso que é tão complexo de identificar. Porque é aquela violência em que você acha que a pessoa está cuidando de você. Quem ama cuida, quem ama tem ciúme, quem ama protege, controla. Mas isso é, digamos assim, um erro. Não necessariamente você precisa controlar outra pessoa para mostrar que ama. Você não precisa mostrar poder para realmente estar ali se relacionando com alguém, não é? Existe relação em que as duas partes vivem brigando por um controle. Sim. E que existe a violência dos dois lados. É possível identificar muitos casos assim? Mas, na verdade, quando um relacionamento ele começa abusivo, a outra pessoa ela também se torna abusiva. Então tem a tendência para outra pessoa se tornar Exatamente. também? Você porque começa... na competitividade, é isso? Competitividade, você começa ali a ter tentativas de sair, na verdade. Por isso que você começa a se tornar abusivo também. Então tá lá você num relacionamento, a pessoa tenta te controlar, você começa a se tornar agressivo para tentar quebrar aqueles padrões. Então a maioria das pessoas que estão no relacionamento abusivo começa a ter comportamentos também abusivos. Para quem está em casa agora e às vezes pensa que o relacionamento abusivo, ele existe apenas o abuso por parte do homem. Isso está inerente ao ser humano, independente do gênero, né? Exato. Mas em sua maioria, o abusador é homem. Em média, 80% das pessoas que fazem abuso dentro de um relacionamento, eles são de sexo masculino. São pesquisas feitas pela ONU. Geralmente, o homem que busca controlar uma relação, de ser alguém manipulador, quais são os mecanismos que ele usa como uma forma de permanecer a vítima ali no cenário para que ela não consiga sair? Chantagem emocional, às vezes dependência financeira, né? O homem ele começa a querer controlar a pessoa e a jogar na cabeça da mulher, da vítima, que ninguém vai querê-la, que ele é o único que vai suportá-la, que ele precisa dela para viver. Muitas vezes entra a questão familiar de filhos, que se ela sair do relacionamento, ele vai tentar tomar a guarda. Então esses são mecanismos que os homens muitas vezes usam para tentar manter a mulher ali, naquele relacionamento que é abusivo. O que é que você classifica assim como o mais comum dentro de uma residência de um casal, que você mais consegue identificar de alguém que chega no seu consultório com esse relato? Você vê, essa tática está sendo muito usada, além da parte financeira e a parte familiar também, dessas duas chantagens. Quando o homem tenta minar a autoestima da mulher, a segurança da mulher. Quando a pessoa, não só homem, quando a pessoa abusiva tenta minar, cercear qualquer tentativa de liberdade e de segurança daquela pessoa. É como se fosse realmente, como é que se diz? Quebrando mesmo aquelas bases da autoestima, de segurança, de independência, de liberdade, e aos poucos você vai cerceando a pessoa. E como encontrar coragem? Porque muitas vezes as vítimas de violência, elas se sentem ameaçadas, né? Porque tem homens que ameaçam também. E como criar coragem para pedir ajuda? E qual é o primeiro passo de ajuda? A quem eu peço orientação, por exemplo? Pedir orientação a quem? A minha mãe, ao meu pai, a um irmão, a um familiar? Já vou direto a um profissional? O que é que você indica? Dentro de um relacionamento, esse isolamento, ele é muito sutil. A pessoa abusiva, ela vai tentando cercar
a pessoa que está sendo abusada de todas as formas. Então, você começa a se afastar dos seus amigos, você começa a se afastar da sua família. A pessoa usa de chantagem para dizer, nossos problemas são nossos, a gente não tem que estar falando isso com ninguém. Então, a pessoa, quando ela percebe, ela está realmente isolada. E é difícil buscar ajuda quando você se afastou da sua família, se afastou dos seus amigos. Dar um grito de socorro nessa situação é muito difícil. Então, muitas vezes, a pessoa vem até o consultório, né? Tu começa a tratar outros problemas que não necessariamente o relacionamento. Começa a falar de ansiedade, de crise de ansiedade, de um humor mais deprimido. Quando a gente vai ver, o problema está ali. É um relacionamento abusivo. Então, às vezes, você não tem mais essa rede de apoio, porque no relacionamento existe essa tentativa de isolar a pessoa que está sendo abusada. E, em sua maioria das vezes, claro que não é a única possibilidade. Em sua maioria das vezes, busca-se primeiro a ajuda de um profissional. Até mesmo por uma questão de vergonha, de chegar para uma família, de chegar para sua mãe, para seu pai e dizer, meu marido está fazendo isso, ou minha esposa está fazendo isso, entende? Então, existe essa questão velada também de se sentir intimidado de ter que falar. Porque muitas vezes já falou e já separou, já voltou. Existiam outras tentativas de sair. Então, quando se busca ajuda, é exatamente por conta desse isolamento que a vítima do relacionamento abusivo passa. É comum, como você bem falou, uma tática de quem está praticando o abuso, por exemplo, alguém que está sendo vítima dessa violência, o abusador pedir para que não comente com ninguém, sim, com nenhum familiar, com nenhum amigo, até sob pena de cometer algo mais pior, né? De ultrapassar a violência psicológica e entrar na parte da violência física, né? É o que muitas vezes acontece, porque o relacionamento ele não começa abusivo. Inclusive, ele começa bom, ele começa muito intenso, ele começa maravilhoso. Atrativo, aos poucos, exatamente, aos poucos, a pessoa vai soltando uma chantagem, uma manipulação, uma crítica velada de estou tentando te ajudar, aquela pessoa não te faz bem. Então, são degraus que vão sendo subidos. Começa-se com uma violência mais sutil, psicológica, uma dependência financeira, que se configura como uma violência financeira, ao ponto de que, se você vai permitindo, se você vai tolerando, chega a entrar nessa parte da violência física. E muitas vezes chega ao feminicídio. É possível superar 100% um trauma de uma violência que você sofreu? Porque nós conversamos às vezes com algumas pessoas, nós percebemos ali já no semblante que aquela pessoa carrega um trauma que gera bloqueio de você não chegar ao ponto de nem cumprimentar outra pessoa com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por que existem pessoas com esses traumas que dificilmente eles saem? É porque, na verdade, existem pessoas que são mais resilientes, existem pessoas que conseguem superar mais facilmente, e existem pessoas que sentem de uma forma diferente, sentem mais dor. Então, aqueles traumas, quando não tratados, eles ficam ali como uma ferida aberta. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói, entendeu? Se você não tem um apoio familiar, uma rede de apoio, que é como a gente fala, uma rede de apoio, e uma ajuda profissional para entender que não necessariamente porque você passou por um relacionamento abusivo, seus outros relacionamentos vão ser abusivos, essa ferida vai continuar aberta e essa ferida vai continuar machucando. Então, tem pessoas que não lidam bem com isso, que se fecham, que se enclausuram e realmente fica difícil de fechar o ciclo, porque o relacionamento abusivo, ele deixa muitos traumas. Inclusive, quem já passou sabe. Você fica naquela de, e se o próximo for abusivo? E se eu me permitir de novo aceitar demais? Entende? E no e-book, que eu até cheguei a enviar para vocês, eu descrevo algumas das etapas, as tentativas de sair, como que normalmente existem umas fases de impacto, né, que o abusador ele vai soltando ao longo do relacionamento abusivo. E é importante falar sobre isso exatamente para começar a identificar, porque existem sinais que são claros desde o começo do relacionamento, Bruno. A gente é que muitas vezes não quer ver por medo de ficar sozinha, por medo de estar errando, por medo de ser você a pessoa que está causando problema no relacionamento, entende? Eu queria agradecer a psicóloga Rosane Vieira, psicóloga e também escritora, conosco aqui no nosso Tribuna Livre de hoje. Um grande abraço para ti e muito obrigado pela sua presença conosco, tá? Muito obrigado, Bruno, e obrigada a todo mundo da TV Arapuã pelo convite. Obrigado. São 7h36, olha, mais uma vez a população